Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Campo e Prosa. Neste episódio, a gente está aqui novamente com o Rafael. O Rafael é o gerente comercial da Faria Veículos aqui de São José do Rio Preto. E ele, toda oportunidade que ele pode, ele vem nos trazer aqui novidades. Não só novidades de lançamentos, essas coisas, mas também oportunidades de negócios, diferença entre um negócio e outro, né? A gente vai ficar muito bem informado hoje. Bom, mas qual que é o propósito do Campo e Prosa? O propósito do Campo e Prosa é levar para vocês informações que sejam que estejam relacionadas ao campo e à cidade, né? Porque o agronegócio é muito mais envolvente, muito mais abrangente do que muita gente imagina. O dinheiro gerado lá no campo, né? Ele traz condições, oportunidades de negócio, ele movimenta toda uma cadeia de negócios. Por exemplo, a venda de veículos não é diferente, por exemplo, de uma venda de uma casa, de um imóvel. Por quê? O produtor, quando gera a sua receita lá no campo, ele vai fazer investimentos, ele vai trazer, melhorar os seus equipamentos, as suas ferramentas de trabalho, vai, por exemplo, poder comprar um carro novo, né, para ele também poder usufruir daquilo que ele trabalha, daquilo que ele faz. E isso é para conforto não só dele, mas também de toda a família. Então, a gente, vez ou outra, vai trazer aqui o Rafael justamente para nos atualizar sobre tudo isso, sobre esse universo automotivo, né? O Rafael, primeiro, muito obrigado por vir mais uma vez aqui, Rafael. Obrigado, prazer em estar aqui novamente, Cláudio. E vamos aí trazer novas notícias aí do mercado automotivo. Você que acabou de chegar lá da Fenabrave, né, para quem não sabe o que é a Fenabrave, ela é um evento, uma feira, na verdade, realizada pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, que reúne 55 associações de marcas de automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, implementos rodoviários, motocicletas, tratores e máquinas agrícolas, essas duas últimas que vocês conhecem muito bem, né? Bom, quais são as novidades que você traz de lá, Rafael? Ô Cláudio, então, nós estivemos lá na Fenabrave, eu e mais alguns gerentes do Grupo Faria, né? E tem algumas novidades, né? O cenário hoje que preocupa muito para quem mexe com veículos em geral, né? Não só automóveis, como maquinários agrícolas e entre outros, né? É a taxa de juros. A gente sabe que a taxa de juros é uma taxa que hoje no mercado atual ela está um pouco elevada, né? E nas palestras que nós tivemos com especialistas do ramo, né, eles disseram que essa taxa de juros tende, com o tempo, ela a diminuir. Então, ela vai abaixar, né? E a gente sabe que quando os juros abaixa, para nós que dependemos de vendas, isso ajuda muito. Ajuda, né? Flui melhor a venda, né? A procura aumenta. E então, assim, a posição que eles passaram é que vai cair. Não é uma coisa do dia para a noite, né? Mas ele falou que a tendência com o passar dos anos é ir abaixando essa taxa de juros e vai aumentando, melhorando as vendas, né? Muito bom. Agora, vocês falaram também lá dessa nova forma de atingir o seu público através, por exemplo, do marketing digital. Como é que é isso? Sim. Isso é um mercado que não tem mais volta, né? A gente fala mercado digital. Por quê? Eles fizeram um levantamento, estudos, né? Que em torno de 95% das pessoas hoje pesquisam antes de comprar. E de fato, né? Eu como consumidor vou comprar, a primeira coisa que a gente vai é dar uma pesquisada do que você está comprando, aonde você está comprando. Eu acho que hoje o marketing digital para as empresas é fundamental. Por quê? Usaram até um termo lá, não desvenda, né? O que seria o desvenda? Você tem o seu site, você tem os seus parceiros que ajudam no marketing digital, aí você não faz um bom trabalho. Eu vou lá, coloco uma propaganda, não coloco informação, não coloco nada. A pessoa entra e fala, pô, tava animado, mas não tem nada aqui, deixa eu procurar outra coisa. Você aguçou a curiosidade do cliente, mas deixou ele no meio do caminho. Deixou ele no meio do caminho. Então, eu acho que eles falam que é fundamental hoje o marketing digital, né? Isso vai trazer novos clientes, vai trazer bons negócios, né? Então, é um caminho sem volta, né? Como a gente diria. Então, a gente tem que trabalhar melhor o marketing digital, procurar tá sempre com as novidades, com as tendências, com o preço, com tudo em dia, para a hora que o cliente entrar, procurar, ver que tá tudo certo lá. Entendi. A gente sabe também que a velocidade com que você prepara uma ação digital é muito maior do que da mídia convencional. Sim, né? Com certeza. E isso te dá flexibilidade, te dá agilidade e pode facilita você chegar até o teu cliente. Sim. Né? A internet hoje, ela fala que ela
diminuiu caminhos, né? A pessoa cortou hoje distâncias, né? Cortou distâncias, né? Agora, mobilidade, eletrificação, também você chegou a ver alguma coisa? Uma coisa que a gente fala hoje, por exemplo, você acha que a eletrificação é um caminho sem volta? Como você enxerga esse novo mercado, não esse mercado? Sim, eu tenho certeza que vai ser um caminho sem volta, né? A eletrificação. Acredito que nós vamos passar por algumas etapas antes, né? Que seria híbrido flex, que seriam motores que já estão em desenvolvimento, que é com etanol, né? Elétrico com o que etanol. faz mais sentido, né? Faz mais sentido, diminui já a poluição. Isso tem a ver com o nosso planeta, né? A gente precisa diminuir a emissão de gás carbônico e a tendência é ter os carros elétricos, híbridos, né? Acho que no Brasil, primeiramente, nós vamos começar com híbridos. Acho que a partir do ano que vem nós já vamos ter bastante montadora, principalmente a Volkswagen, já desenvolvendo alguns carros híbridos. Ela já está com... Já tem projetos, né? E aí nós vamos melhorando também o nosso ponto de distribuição de energia, porque ainda no Brasil ainda é um pouco carente, né? Muito carente. Por exemplo, eu fico um pouco preocupado com relação a justamente nesse sentido. Por exemplo, se você vai fazer uma viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro, por exemplo, pela Dutra ali, você tem mais infraestrutura. Agora, de São José do Rio Preto a São Paulo, tudo. Então, fora isso, por exemplo, se você vai fazer uma viagem daqui para Santa Fé do Sul, um bate e volta, por exemplo, como é que você vai fazer? Sim. E, inclusive, mostraram um mapa lá de alguns pontos que já tem essa energia para distribuir para pessoas que têm carros elétricos. No estado de São Paulo, a gente tem ainda alguns pontos, bastante pontos, né? Agora, se você pegar outros estados, Minas, para cima ali, quanto mais para o norte, nordeste, aí vai diminuindo. Aí a carência é grande. Né? Então, por isso que eu acredito que o híbrido vem para a gente começar a construir a nossa cabeça em cima do elétrico e depois vai melhorando a nossa infraestrutura para depois começar a surgir os elétricos. E até mesmo, Rafael, na questão, por exemplo, a pessoa compra um carro totalmente elétrico, eu vejo que os nossos condomínios ainda, principalmente os condomínios de prédios, os edifícios, não tem essa possibilidade de você chegar lá, por exemplo, eu moro num edifício que eu compartilho várias garagens lá, então eu tenho a minha garagem e tal, mas ali eu não tenho o espaço para colocar um ponto de recarga. Então, quer dizer, os imóveis também teriam que passar por essa adequação, né, para facilitar o dia a dia, né? Sim, acredito que com o tempo vai começar a tendência vai aumentar dos imóveis com fonte isso, de energia. A gente vai de híbrido. De híbrido. Eu acho que é uma coisa natural, o híbrido vai vir, né? Já está aí, na verdade. Nós ainda não temos muitos carros, mas acho que a partir do ano que vem, pelo que a gente vem escutando, vem ouvindo, vai começar a aumentar a quantidade de carros produzidos híbridos. E aí é aquele negócio, nós vamos construindo um passo para a gente chegar no elétrico, né? Mobilidade. Mobilidade hoje tem a ver com as pessoas se locomoverem de forma instantânea, né? Assim, no sentido que antigamente a gente fala, as pessoas dependiam muito de circular, de metrô. Hoje, mobilidade, ela é aquele negócio. O carro, ele passa a ser essencial para a mobilidade. Por mais que a pessoa às vezes fala assim, numa cidade maior, eu não vou adquirir um carro. Mas tem outros meios, né? Que são os aplicativos, né? Locomoção por aplicativo, né? E a gente percebeu que esse mercado vem crescendo. Então, a tendência do mercado para esses motoristas com aplicativo, ou até mesmo táxi, né? Vai ser um futuro assim que vai ter algum desconto melhor para esse público, né? Ou também, às vezes, estavam vendo alguns incentivos de IPVA, alguma coisa assim nesse sentido. Então, a mobilidade ela vem crescendo dentro do nosso país e provavelmente deve ter alguns incentivos para esse ramo. Até porque a gente observa que, por exemplo, em algumas cidades não há uma estrutura de ônibus adequada, tem a questão do horário, tudo. E a partir do momento que você oferece um transporte alternativo, por exemplo, igual os aplicativos, que já é uma realidade, né? Sim. Que você precisa também oferecer maiores condições de rentabilidade para o motorista de aplicativo, porque a gente observa que existe ainda
eles ainda têm uma margem muito pequena, ela é espremida ali pelo aplicativo, pelo custo diário, né? Então a necessidade de carros cada vez mais econômicos, com custo-benefício melhor para quem tem um aplicativo. Isso faz toda a diferença, fará toda a diferença, inclusive para quem usa esse tipo de mobilidade, justamente por causa da facilidade, enfim, tudo mais. Agora, em alguns casos, é melhor você usar um carro de aplicativo do que você usar o seu próprio, né? Principalmente quem vai até uma área onde o estacionamento é caro, é difícil. Então você, por exemplo, vai ficar 4 horas numa área com esse perfil. Vai de aplicativo, vai e volta, né? Sim. Vai ficar mais fácil. Até inclusive hoje a bebida alcoólica, né? Uma pessoa, tem isso também. Né, às vezes precisa ir numa festa, vai tomar uma cerveja, alguma coisa. Pô, vou de aplicativo, muito mais fácil. Você não corre o risco, mais seguro, responsabilidade, então Agora, falando em incentivo, nós tivemos um período onde o PCD, né, que é uma venda para pessoas com deficiências, por isso que chama PCD, até nós temos uma tela sobre PCD, que eu queria até mostrar para vocês, que é essa aqui, ó. Você, além de condições, né, depois houve mudança na lei, né? Sim. E parece que deu uma estagnada. Houve alguma mudança? Vai haver alguma mudança para esse cliente? Sim, vai sim. Na verdade, eu tô até a gente vai trazer uma novidade aí, né, da Volkswagen. O que aconteceu? A gente tinha a tabela limitada em R$70 mil. Então, do carro, para ele ter as duas isenções, que hoje é o IPI e o ICMS, são as isenções completas para ter o desconto, ele teria que custar até R$70 mil. Que limitava muito. Limitava muito. Praticamente hoje não tem mais nenhum carro com R$70 mil, porque os carros foram subindo, pandemia, né? Melhorando. E aí, com o tempo, o governo esticou para R$100 mil, né? Só que muitas montadoras ainda também não tinham condição, a Volkswagen mesmo não tinha nenhum carro com esse valor de tabela automático, que tivesse tecnologia, que atenda às necessidades da pessoa que de fato precisa, né? Então a Volkswagen está lançando esta semana um negócio muito legal, que é o Polo Sense. O Polo Sense é um carro completo. Na verdade, a gente tem um Polo Comfortline, eu falo na mão. A única diferença é que ele não vai ter a roda de liga leve. Vai vir com uma calota, porém o carro é automático, tem ar-condicionado, airbag, ABS, toda a tecnologia do Comfortline, né, que seria computador de bordo, som. Então, um carro totalmente completo. Eles conseguiram reduzir a tabela para R$ 99.900 e com os descontos ele sai por R$ 87.495. Eu falo assim, no cenário atual hoje, R$ 87 mil, dentro da loja, no varejo, um carro, você não consegue comprar nenhum Polo 1.0. Então, você está pegando um carro turbo, automático, com tecnologia, né, com as isenções de IPI e ICMS por um preço de um carro básico, vamos dizer. Tá, agora uma curiosidade. Eu não sei se isso pode dentro do PCD. Por exemplo, você disse que vem com calota, mas na loja você pode colocar um opcional com uma roda de liga leve e tal? Pode sim. Então o cliente que optar, falando, eu quero o carro com a roda de liga leve. Nós temos a nossa loja de acessórios lá, né? Então a gente vende para o cliente a roda de liga leve. Então não é uma coisa proibida, não. Tem que sair conforme. Tá. Não é uma coisa proibida, a gente pode trocar sim a roda. Entendi. Agora, a gente observa que é um mercado muito grande. O PCD é um mercado muito grande no Brasil. Sim. Né? Esse Polo Sense, o câmbio dele é automático? Como é ou não? Sim, esse carro... Ele tem que ser obrigatoriamente automático para o carro para PCD? Na verdade, o PCD que ele vai dirigir, o carro tem que ser automático. Existe uma outra forma de comprar um carro mecânico se a pessoa é não condutora. Então, se tem um filho, né, com a necessidade, eu vou dirigir para o filho. Aí poderia ser um carro mecânico. Hoje, esse carro que é para quem é condutor, no caso, a pessoa que é condutora, PCD pode pegar esse carro. Ele é um carro automático, motor turbo, 200 TSI, que a gente fala que é 170 TSI, que é 1.0 turbo, com 116 cavalos, um carro que anda bem, econômico, que eu acho que é legal de falar, né? E com tudo, computador de bordo, som, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente observa que é um carro pequeno, né? Um carro compacto, sim, bom para o dia a dia, né? E pode ser usado em viagens também, normal, é um carro normal. O perfil do consumidor hoje
ele está buscando o quê? Mais desempenho, mais economia ou os dois? Porque pelo jeito aqui atende às duas necessidades, né? Sim, Cláudio, atende as duas necessidades. Na verdade, hoje, nós estamos passando por um momento que é o downsize, né? Como a gente fala, um motor com menos litros, né? Que a gente fala, só que com mais torque e mais potência. Então, hoje, esses motores que a gente fala, 1.0 TSI com 116 cavalos, é um motor rápido, econômico, atende quem procura desempenho, atende quem procura economia. E também, a gente pega um carro compacto, né? Hoje, a procura maior é pelos carros hatches, né? E carros SUV. Então, o carro compacto, o carro hatch, a pessoa gosta porque utiliza na cidade, onde é fácil de estacionar, lugar, aquelas vagas menores é fácil de colocar, né? Até as próprias, os shoppings hoje, você vai achar as vagas foram dimensionadas para carro pequeno. Para carro pequeno. Então, assim, é um carro que a gente fala que para o dia a dia é bom, e para quem quer buscar uma rodovia, é um carro excelente, tem um desempenho legal, um porta-malas de 300 litros, que não é um porta-malas tão pequeno, porta-malas cabe bastante coisa. Bom, a gente sabe que a Faria Veículos tem várias unidades na região e todos os meses vocês trazem uma gama de ofertas. A gente começou, coincidentemente, falando do PCD e falando de uma oferta, né? Sim. Você também tem mais alguma oferta? O que está rolando de oferta para este mês, para o mês de agosto? E também condições que são interessantes para o consumidor. Sim, então, para este mês a gente está com ofertas no Nivus, né? Nós temos até tela de ofertas aí, né? Acho que são 3. Aí, ó. Nós temos o Taos, o T-Cross e o Nivus, né? Isso. Esses são os 3 SUVs que a gente fala da Volkswagen, né? Começando ali pelo Nivus Highline. O Nivus é um SUV compacto. É um carro... É o primeiro, né? É, um SUV coupé que a gente fala, né? É o primeiro SUV coupé. Esse carro nós temos um bônus de R$10.000 da concessionária, tá? É um preço hoje acessível pelo carro, pela tecnologia que o carro tem. Tá? É um carro hoje muito vendido. Eu tenho uma procura enorme de Nivus na concessionária. E além disso, a Volkswagen trouxe algumas condições que facilitam. Taxa zero, 60% de entrada, um saldo em 24 vezes. Então, às vezes a pessoa até tem o dinheiro para comprar o carro à vista, tal, mas pela facilidade, por não pagar os juros, né? Acaba fazendo com 60% de entrada, o saldo em 24 vezes. Um carro com 3 anos de garantia, um carro com Volksplay, que é uma mídia totalmente digital, airbags, rodas 17. É um carro fantástico. Modelo já 24 esse carro. Tá? Eu observei que os painéis desses carros de vocês... o controle do ar-condicionado, o volume, ele é tudo touch, né? Você vai... Eu até procurei, falei, mas onde está o botão que abaixa aqui? Aí que demorou para cair a ficha, né? Eu fui lá e deslizei o dedo assim na tela, falei, que caramba, que legal. A tendência hoje a gente fala que é o cockpit digital. Quanto menos botão, melhor. Né? Então, assim, o painel desse carro digital, a multimídia não tem botão, e o ar-condicionado agora também não tem botão. Né? Então, assim, é tudo touch. Passou o dedo, deslizou, quer aumentar o volume, dá um clique na tela, puxa com o dedo. Então, assim, tudo sem botão. Facilita muito. Facilita muito. E fica mais bonito, né? Fica mais bonito. É uma tendência, então, agora... A Volkswagen, ela tá partindo para essa tendência de cockpit digital. Tá. Sempre os carros com painel digital, multimídia moderna, ar digital. Tá. Agora, tem um carro que eu sou fã, que é o T-Cross. Fala um pouquinho desse carro. T-Cross hoje da Volkswagen é o SUV mais vendido, tá? É um carro hoje que eu falo assim, quem faz um best drive, que o Cláudio já teve a oportunidade de fazer, né? Esse carro hoje é um carro que tem um espaço interno excelente. A pessoa entra atrás e fala assim, não acredito. Porque olhando de fora, ele não é um carro muito grande, mas é um carro robusto. Então a pessoa entra e fala, mas esse espaço interno? Espaço interno. Ele tem um motor 200 TSI, que é 1.0 turbo, com 128 cavalos, um carro que anda bem, traz um bom desempenho com economia. Né, que a gente é um carro econômico. É um carro, inclusive eu tenho propriedade para falar, minha família tem desse carro, né? É um carro que, tanto no etanol quanto na gasolina, tem um bom desempenho e uma boa economia, tá? Em viagens, e na cidade, inclusive. Porque o pessoal fala, mas o carro SUV, ele não é pesado na cidade, ele não vai gastar. Não, esse carro não gasta. Com esse motor 200 TSI, turbo, ele anda bem. Tem bom torque, né? Tem um bom torque, tá? E o SUV é o SUV mais vendido da Volkswagen, né? Então, um carro que tem um seguro não tão caro, isso é importante falar, que às vezes a pessoa vai comprar um carro e fala, mas o seguro é caro? O T-Cross não tem um seguro tão caro.
E também com condições, igual a gente vinha falando, ó, bônus de R$14.000 da concessionária, taxa zero com 50% de entrada e saldo em 24 vezes, e eu tenho uma boa disponibilidade pronta entrega lá deste carro também. Legal. Uma curiosidade, Rafa, a gente tem visto assim, uma mudança no padrão na padronagem de cores hoje. Qual que é a cor mais vendida hoje? Mais buscada pelo consumidor? As cores ainda mais buscadas são as cores mais tradicionais por enquanto, né? Branco, cinza, o prata ainda é o que tem mais procura. Mas o legal de falar é que a Volks está abordando algumas cores novas e vem tendo uma procura maior do que tinha. Porque teve uma época que era aquele negócio, prata, branco, cinza e preto. Não saía disso. Hoje nós temos azul, vermelho, que são cores novas da Volkswagen, e está tendo procura, né? Inclusive a T-Cross, ela tem uma cor legal no azul. Eu vou até citar o The Town, né, que é um show que está tendo em São Paulo. Ela fez uma versão nova, que ela é azul com o teto preto e as rodas pretas, cara. O carro é lindo. Eu tenho na concessionária lá para mostrar. Que legal. O carro é lindo. E tá tendo procura. Os clientes entram, né? Falam assim, nossa, mas essa cor é muito linda. É linda. É aquela cor que acaba te surpreendendo, né? A pessoa fala, e o azul é legal do azul? O pessoal fala assim, tem muita gente que não gosta de pegar cor diferente. Fala, eu vou enjoar com o tempo. O azul não, ele é um azul escuro, não é um azul chamativo. É um azul, a gente não é fala aquela azul... cor gritante, não. Né? Que depois de um tempo ela realmente incomoda. Isso, né? É um azul legal de se olhar, não é um azul que cansativo, né? Azul... E essas cores diferentes, por exemplo, elas não são, digamos, não são cores sólidas, né? Elas são metálicas, então isso também ajudam bastante. Isso, né? elas são cores metálicas. Tanto o azul quanto o vermelho são cores metálicas. Então é um trabalho de tinta diferenciado. Evita o risco, né? Ele aparece menos, né? A gente fala, né? Tem um verniz diferenciado. Agora, é interessante como mudou o padrão de consumo do brasileiro, né? Antes ele não suportava isso, claro que foi ao longo dos anos, foi mudando, né? Ele não suportava carro de 4 portas, né? E hoje eu vejo as pessoas falam assim, puxa vida, mas por que não fazem determinado modelo 2 portas? Porque eu ando praticamente sozinho, virou uma tendência, 4 portas hoje, forte assim, que praticamente não se vê mais carros 2 portas? Virou uma tendência. A gente fala, vem mudando, né? Que nem você falou, né? Antigamente tinha pessoas que, como eu peguei essa época, eu vendei o carro, aí eu, não quero ar-condicionado. Pessoal, assim? Hoje é impossível. Hoje é impossível você pegar um carro sem ar-condicionado. Mas eu vendi muito carro no passado, em 2000. Era o completo menos 2009, 2010, era o completo menos ar. Direção, eu lembro que até tinha um opcional legal, que era o limpador desembaçador. Você poderia escolher se vinha com o limpador desembaçador traseiro, né? Então assim, aí as pessoas falam, o carro antigamente ele era muito barato. Ele era muito barato. Mas era muito pelado também, né? Não tinha nada, a gente fala a verdade. Hoje a tecnologia que envolve um carro, né? Segurança, mobilidade, a gente fala cockpit digital, tudo isso daí, gera custo. Então o carro ele tem que ser mais caro envolve mesmo. Mais, né? Ele envolve mais. Mas vamos voltar naquelas ofertas lá, que a gente falou do Nivus, né? Agora nós temos, qual que você gostaria de destacar aqui? Eu trouxe também a oferta do Taos Highline, né? Taos hoje é um SUV premium da Volkswagen, né? Hoje é o carro que a gente tem na tabela topo de linha, né? Hoje, esse carro ficou legal porque a Volkswagen lançou ele, tá tendo um bom aceito, o pessoal tá gostando do carro, quem compra fala muito bem do carro, inclusive eu vendi mês passado bem desse carro, e aproveitando a gente soltou um bônus também, legal, de R$20.000 no carro, né? O pessoal fala, mas tá certo esse bônus aí? Não, tá certo, é R$20.000, é um bônus junto da montadora com a concessionária, né? E é um carro que também tem facilidade, taxa zero, 60% de entrada, saldo em 24. Esse carro é legal destacar que você pegar a versão dele top, ele tem uma grade em LED aqui, que é a coisa mais linda, cara. O LED acompanha o farol na grade. Então assim, vem o farol, vem a LED na grade. Ele estende, né, o farol? Isso, então. Ele estende. É um carro com roda 18, um carro alto, porta-malas enorme, né? E é um carro hoje premium, né, que a gente fala da Volkswagen, né? Nós tivemos a Tiguan, não tem mais, né? Então ela veio para substituir a Tiguan. Então o pessoal tá tendo uma procura legal esse carro, viu? Eu acho interessante esse carro, porque ele é um carro, me parece, eu já tive a oportunidade de dirigir, inclusive acho que aquele que tem um teto solar, aquele teto panorâmico, eu acho que eu já dirigi, fiquei um período com esse carro. Eu achei um carro espetacular, um carro que tem uma capacidade de bagagem, leva uma bagagem muito bacana, um carro ágil
E o que eu gostei do carro é que você identifica muito bem os limites do carro, né? Você consegue ter uma noção dos limites do carro, né? Porque tem carro que você não consegue ter. E eu, assim, por ser um carro grande, você consegue perceber os limites, porém, você não se sente num carro grande. Sim. Né? Parece que você veste o carro, é um carro ágil no trânsito, assim, muito, muito gostoso de dirigir. É um carro realmente que me surpreendeu. Dos carros da Volkswagen, esse carro realmente me surpreendeu muito. E eu não fiquei tanto tempo assim com ele para observar o consumo. Mas é um carro que também tem um consumo interessante? Tem um consumo interessante, sim, tá? É um carro com motor já 1.4 turbo, ele já tem um pouco mais de cavalos, 150 cavalos, né? E que dá um bom desempenho, né? E uma boa economia. Eu achei legal que você falou de dirigir esse carro dos limites, que de fato é isso. A pessoa que dirige esse carro fala assim, nossa, eu não esperava. Porque olha o carro grande daquele jeito e tal. A hora que vai dirigir, fala, nossa, carro gostoso de... É prazeroso dirigir esse carro. E, inclusive, eu já fiz alguns eventos na concessionária, pegando os principais concorrentes deste carro, né? Colocando junto. E a pessoa vinha para andar e falava, anda no concorrente, depois você anda no Taos. Aí a pessoa andava surpreende, viu? Andava no concorrente, a hora que ia pro Taos, falava, caramba, é isso mesmo que eu queria. O brasileiro hoje, ele tá buscando... A gente tá vivendo até uma coisa interessante. Quando você falou de downsize, que é a redução do tamanho do motor, né? Eu vejo que algumas montadoras, que em alguns modelos, isso já começou lá nos Estados Unidos, que usavam motor V8, já passaram para o V6. É downsize no tamanho, porém, potência maior. Hoje, por exemplo, tem motor... desse daqui, que ele tem muito mais torque e potência do que um motor V6, V8. Sim. Né? Se a gente comparar os nossos V8 antigos, né? Só tem tamanho e consumo, e a gente, claro, gosta do som, do barulho e tal. Mas em matéria de entrega, né? de potência, de velocidade, de economia, hoje a gente avançou demais, né? O downsize também é uma tendência para ficar. Sim, é uma tendência para ficar. Inclusive, a gente fala até na própria Fórmula 1, né? Os motores eram V12, V10, V8, agora V6, que é o mesmo desempenho, mesmo potência, né? E no carro turbo ele não é diferente. Então, ele tem uma litragem menor, um tamanho menor, só que ele oferece uma potência, um torque maior, né? Então, a gente até fala, a gente faz alguns comparativos. A pessoa, às vezes, que ainda não conhece ou que não andou no carro, chega lá e fala assim, mas meu carro é 2.0, esse é 1.4. Não, tudo bem, teu carro 2.0 tem... Mas você sabe por que disso? Eu passei por isso. É que a gente sofreu muito com os primeiros 1.0. Sim. Nossa, eu comprei um carro, não vou falar a marca, e fui fazer, não foi da Volks, e fui fazer uma viagem para Serra Negra. E tem um determinado hotel lá em Serra Negra, que eu não consegui subir, você sai da rodovia e tem uma rampa. Tanto é que lá os ônibus, essas coisas sobem de ré. Não sei o porquê eles usam de ré, mas que sufoco foi subir aquilo. E era um carro 1.0. Hoje, um carro 1.0, você sobe aquilo, é capaz de subir aquilo lá em segunda. É uma evolução dos motores, né? A gente começou com 1.0 que... Traumatizante. Traumatizante, né? Hoje a gente tem 1.0 que ainda é o aspirado, mas com muito mais potência do que aqueles antigos. E depois os 1.0 turbo, que são compatíveis com 2.0. Eu até falo isso. O cara andar num carro 2.0 e andar num 1.0 turbo, ele vai surpreender, porque ele vai falar, anda mais que o carro. Eu já tive eu tenho um amigo que comprou inclusive um Virtus 1.0 turbo. Eu falo, esse carro não pode ser 1.0, Jesus. Não é 1.0. É a tendência. E é o que a gente fala, é cavalos, é potência, é torque, é desempenho, é a evolução do motor, tecnologia que o motor apresenta, né? Que a gente fala injeção direta. Então é potente. Andar vai surpreender, tenho certeza. Legal. Bom, agora a gente mudando um pouco aqui, né? Eu queria saber, porque nem todo mundo tem a condição de comprar um carro zero, né? Então ele vai buscar o seu famoso carro seminovo, né? E como é que é feito isso, essa avaliação, né? Como é que é feito como é que funciona uma avaliação? Tabela FIPE, essas coisas, estado de conservação, como é que é isso no mercado de seminovos? Eu acho um tema legal de abordar a avaliação de seminovos, né? Porque assim, as pessoas ainda, elas vão buscar um carro seminovo ou vão trocar o seu seminovo por um outro seminovo ou um 0 km, e elas às vezes ainda não entendem assim, a questão da avaliação. Tabela FIPE. Tabela FIPE serve de referência?
Ela serve como uma referência, porém eu não posso todos os carros avaliar pela tabela FIPE. Por quê? Uns carros têm mais quilometragem, outros carros têm menos. Alguns carros têm detalhes de pintura, funilaria, alguma avaria que acaba Então, causando. a tabela FIPE ela é o fiel da balança. O que distancia para menos ou para mais é a conservação do carro. E também assim, a tabela FIPE ela é um geral, né? Então ela pega um mercado, ela pega o carro mais barato, o mais caro, faz uma média, né? Então assim, o que eu falo, a gente vai avaliar o carro, a pergunta do consumidor é: você paga a tabela FIPE no meu carro? Olha, teu carro eu vou ver. Primeiro que assim, ele pode até ser que venda a tabela FIPE. A concessionária já não consegue pagar uma tabela FIPE que nós dependemos disso, né? É o nosso ganha-pão, né? Vamos se dizer. Uhum. Então a avaliação ela é feita, eu tenho impostos que a gente recolhe, né? Então eu faço uma avaliação perante o estado de conservação do carro e os opcionais. Às vezes o carro tem teto, às vezes o carro não tem teto. E mercado também. Eu acho legal citar o mercado porque existem carros, né? Eu vou citar da própria Volkswagen, por exemplo, um Gol G4. A tabela FIPE dele hoje é menor do que ele vale. O carro vale mais que a tabela FIPE. E tem casos de alguns outros carros que a tabela FIPE vai ser maior do que o carro vende. Então a gente tem que falar assim, hoje o que serve de referência, tanto para compra quanto para venda, é o mercado. A gente tem que analisar o mercado. Uhum. Agora, uma coisa interessante, já que você falou do G4, né? A gente, para quem gosta de carro, sempre pensa os colecionáveis, os neocolecionáveis aí, que agora surgiu essa nova neocolecionável e tal. Eu já vi, até fora do Brasil, gente que busca aquelas saveirinho quadrado, o golzinho quadrado, saveira, por exemplo, a Surf, né? Surf. Aquelas antigas e tal, e estão levando para os Estados Unidos. Esses quadradinhos, que a gente chama os quadradinhos da Volkswagen, os primeiros, eles hoje têm preços que... Absurdo. O GTI, por exemplo, o primeiro GTI... Cara, é muito fácil você ouvir falar em 200 mil reais num Gol GTI daqueles quadradinhos, GTS, mas mais o GTI. Então, assim, vai até uma dica para você que tem um carro. Trate bem seu carro. Cuide bem dele, porque você não sabe o que esse carro vai se transformar ali adiante. Por exemplo, de repente você tem um carro ali que se tornou uma joia da coroa e você não sabe. Sim. E até na hora de você fazer uma troca, tudo, então quanto melhor for tratado o carro, melhor você vai receber por ele também, não é? Com certeza. De fato, né, eu também acompanho esse mercado de carros antigos e colecionáveis. O G4, até os quadrados... Os preços estão absurdos. É uma loucura. Né? É uma loucura. É uma loucura. E eu acho que isso, a dica que você deu, ela é bem interessante, porque apesar do carro ser um bem material, né? É um bem material, tudo bem. Mas não deixa de ser um patrimônio. Um patrimônio. E aquele negócio, quando você vai fazer uma troca, alguma coisa, muito vai contar do estado de conservação do carro. Então é um fato, né? O que te desanima na hora que você vai fazer avaliar um carro? O estado de conservação, tipo assim, aquele carro que não sofreu nenhum tipo de limpeza, cuidado ao longo do tempo, ou aquele carro ruim de mercado, de fato? Bom, esse não vende, mas ele é ruim de venda, mas está extremamente bem cuidado. O cara parece que limpa com um pincel. Ou aquele carro que vende bem, porém tá um lixo. Não, eu acho que é um conjunto, né? Eu acho que o cuidado ele é importante. O mercado, a gente tem que ver também, o carro vende bem, não vende bem, mas o conjunto disso tudo. Por quê? É aquele negócio. Eu também acho que ainda o consumidor ele tem um paradigma, né? Às vezes a pessoa tem um carro bom, bem cuidado, com uma quilometragem um pouco mais alta, porém é um carro novo, né? E às vezes a pessoa, mas tem tudo isso de quilometragem? Tem, mas o carro foi revisado, o carro não saiu da concessionária, o carro tem... Tudo que precisava ser feito foi feito, né? Então a gente tem que ir quebrando esse paradigma. Mas o que desanima, né, a gente na hora da avaliação é de fato quando a pessoa não deu manutenção no carro, né? Então assim, não trocou óleo, o motor já está com barulho, suspensão... Porque isso, para eu poder comprar este carro e revender para um consumidor final, eu vou ter que fazer tudo, né? E você vai ter que assumir uma garantia. Vou ter que assumir uma garantia. Então eu vou pegar esse carro e eu tenho que descontar. Suspensão, mecânica, lataria, se tiver alguma avaria, né? Eu vou ter que fazer todos esses reparos e vai me gerar custo para depois eu poder revender o carro. Uma coisa, o brasileiro, ele troca óleo corretamente ou não no prazo? Ou você já pegou aquele carro, meu Deus, isso aqui é óleo ou graxa? Acontece muito isso, viu? Acontece muito. Tem os que cuidam, né? Claro. E tem os que não cuidam. Eu já peguei
carro que eu fui olhar a etiqueta do óleo, eu falei, não é possível. Deu alguma coisa Aí eu perguntei ainda pra pessoa, falei, olha, você não Tá trocou certo óleo isso? do seu carro? Ah, não, eu vejo que tá faltando, eu vou colocando, eu vou remontando. Então, assim, eu já vou fazer uma conta que esse motor, provavelmente eu vou ter que fazer uma revisão dentro da concessionária e eu vou gastar dinheiro nele. O óleo foi remontado, né? Vou ter que esgotar esse óleo, ver o funcionamento desse motor, a gente fazer os reparos necessários para poder revender depois e dar garantia. Então, ó, cuide bem do teu carro, troque o óleo. O detalhe, viu, gente? O óleo não é só quilometragem, tá? É tempo também. Sim. Eu rodo pouco, eu rodo 500 km por mês. Meu amigo, você não vai, se é com 7.500 km ou 10.000 km, amigo, não é isso. Porque se você vai atingir daqui 10 anos. Então o óleo ele tem vencimento, né? Qual que é o vencimento médio? 1 ano? 1 ano. 1 ano. Hoje de praxe, acho que a maioria das montadoras é 1 ano. Então, uma pessoa que roda pouco, deu 1 ano, troca o óleo. Não fica sem E trocar. remontar óleo só em emergência. Só em emergência, se tiver uma viagem para fazer, né? Mas o correto é fazer a troca, substituição. Entendeu? Você viu? Remontar aquela famosa... põe um cadinho aí. Além de sair mais caro, porque óleo assim é caro para Dedéu, pode custar caro depois. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o mercado de 0 km. O mercado de 0 km, ele hoje é um mercado que vem crescendo depois da pandemia, né? Nós tivemos um momento muito ruim de pandemia que causou a falta de produto, né? Então, assim, eu tenho a foto aí da loja, né? Hoje, com bastante carro. Quem chegou aí lá na pandemia tinha 1 ou 2 carros dentro do showroom. Não tinha carro para vender, né? Normalizou já? Já normalizou. A produção hoje da montadora, ela já vem equalizando. Não vou falar que está 100%, que ainda tem alguns componentes que ainda faltam. Porém, vem melhorando, né? O mercado, que a gente fala, é a curva, né? Ele vinha numa crescente, deu aquela caída, agora ele vem retomando, né? A gente vem passando por variações, tem meses melhores, uns meses piores, mas assim... Como em qualquer mercado. Como em qualquer mercado, mas vem retomando o que a gente vinha acostumado, né, de 2020 para trás, né? O volume, os preços hoje já não vem subindo mais, né, com frequência, porque quando faltou o produto, foi aquele negócio, o carro subiu 50%, né? 40% dependendo do modelo. Hoje não. Hoje já voltaram aos patamares normais, né? O preço não vai cair igual era em 2019, né? Não tem essa possibilidade, porém não tem aquele aumento constante igual tinha. A gente chegou a ter 1, 2 aumentos dentro do mês, né? Hoje o aumento é 1 cada 3, 4 meses, 5 meses, dependendo do veículo, né? Às vezes tem carro que fica 6 meses ou 1 ano sem aumentar preço. Entendi. Mas na pandemia era um aumento ou 2 todo mês. Isso complica a vida de todo mundo. Sim. Bom, aqui a gente está vendo aqui carros brancos, né? Ainda uma procura muito grande. Mas eu vou fazer aqui uma observação. Se você vai comprar um carro, se dê o luxo de experimentar essas cores novas. Eu acho que é bem bacana. Eu vi um Amarok com essa cor. O que mais que eu vi com essa cor lá na concessionária? Tinha um outro carro, o Virtus, o Nivus? O Virtus, né? azul. Que eu achei que era a mesma cor da Amarok, né? Mesma cor da Amarok. Eu achei a cor muito linda. E tava um dia de sol, então assim, à noite ele deve ficar muito legal também. Então, acho que se você não é um cara que gosta de mudanças, mas eu acho que vale a pena vocês se dar a esse luxo de trocar, sair da mesmice, né? Não, é legal. E eu falo, a gente tava até falando, não é... A pessoa tem às vezes receio de comprar porque fala assim, mas na hora de eu vender, será que eu vou perder dinheiro? Não é isso que faz você perder dinheiro, não vai ser a cor do carro. É aquilo que você não deixa de fazer, trocar óleo, manutenção, higienização. A higienização de ar-condicionado, tem gente que nem sabe que isso precisa ser feito, né? Não, e isso envolve a nossa saúde, nosso bem-estar, né? Você vai respirar o ar que você coloca no seu carro, com um filtro de ar que você nunca trocou, uma higienização nunca feita no ar-condicionado, bactérias e tudo mais tá lá. Então, pois é. Bom, eu acho que a gente vai chegar agora, que eu tô esperando aqui, que é a cereja do bolo de um produto da Volks que eu acho que assim marcou, né, e vem marcando a cada mudança, né, e sempre há aquele que fica esperando o que será que vem de mudança dessa vez, né, que é a Saveiro. A Saveiro foi lançada, o primeiro Saveiro foi lançado em... Vixe, a primeira Saveiro, 1900... Ela chegou a ser lançada com motor BX ainda ou não? Ela já veio com motor a água? Ela veio com motor a água já. Eu acho que foi 1986 na ou 7. Década de 80. Meados da década de 80.
e ela veio já com motor a água, né? Isso. E ela veio com um motor, era 1.4 ou 1.6 quando saiu? Ela era 1.6. 1.6. Era um foguetinho, né? É. Porque a gente tinha como referência o BX, que andava bem também. Andava Porém, bem também, era um motor já mais... A primeira Saveiro acho que foi 85 ou 86, se eu não me engano. Se eu não me falha a gente tem até aqui uma imagem da nova Saveiro. Não sei, a gente não sabe, por exemplo, se será essa a final, né? Se vai ter mais alguma alteração. O que ela traz de diferente aqui em relação principalmente no visual, no cosmético, né? Em relação às antigas? Ficou bonito o design, hein? A Saveiro, ela vai sofrer a reestilização dela vai ser na grade, né? No para-choque, no farol, né? Ela vai fazer um safety lift, que a gente fala, né? Facelift, que é uma mudança de aparência, né? O que eu achei legal da Volkswagen, que com conversas que a gente tem lá dentro eles vão trazer uma Saveiro com algumas mudanças de design e o preço não vai subir muito. Porque a preocupação da mudança do produto é esse. Vou mudar o modelo, vai subir 5, 8, 10 mil reais. Não. A previsão é de 1.000, 2.000 reais a mais na tabela, né? Talvez o desconto ainda não vai ser o mesmo da antiga, mas com o passar do tempo vai melhorando esse desconto. Só que o legal, a Saveiro é um utilitário, né? Que a gente sabe que o foco principal é o trabalho, né? Ele tem como não é o passeio, o foco principal dele é o trabalho. Vai ter versão para o passeio, que é a cabine dupla, eles vão continuar com essa versão. E o legal é que nós vamos ter um preço muito competitivo pensando nesse ramo que é utilitário. Que as outras marcas, elas desenvolveram os utilitários, só que o preço está um pouco salgado. Entendi. Então a Saveiro, ela vai continuar com o preço legal. E é um carro que hoje não tem problema para vender. Eu falo assim, o cliente que vai fazer uma pesquisa de mercado, se ele comparar o preço da Saveiro com a concorrência, ele vai acabar levando a Saveiro. Agora, eu tenho dó de colocar um carro desse para trabalhar, porque é muito bonito, é um carro realmente espetacular. Tem alguma versão automática dela ou não? Não, ela vai continuar com as versões mecânicas, né? Ela vai ter a versão Robust ainda, que é aquela versão que a gente fala que é para o trabalho, uma versão mais básica, e vai ter a versão Extreme agora, não vai ser mais a Cross. Extreme, que vai ser um carro cabine dupla, focado pro passeio, né? Mas vão ser mecânicas ainda. Agora, Rafa, a gente observa, por exemplo, que é um carro... Assim, eu acho ele muito bonito, tem um design maravilhoso, é um carro econômico. O público, claro, que vai pegar a versão que mais se adequa aí à sua atividade, mas é um carro realmente, que chama a atenção, né? E a gente vê que a moçada é um carro que caiu no gosto do jovem também. Né? Caiu, é um carro, a gente fala assim, atende todos os públicos. Tem desde da pessoa mais jovem até a pessoa mais velha, ou a pessoa que precisa trabalhar, a pessoa que precisa passear. Tem muita gente que tem 2 carros, eu já conheço vários clientes que tem um segundo carro como Saveiro. Eu falo, eu ando, só vou trabalhar, eu pago menos IPVA, então para mim tá excelente. Se eu preciso levar alguma coisa na caçamba, eu tenho espaço, né? E a Saveiro, o legal de falar da Saveiro o comércio dela é incrível, né? Então, assim, a pessoa que tem uma Saveiro... carro que não desvaloriza. Não desvaloriza. Né? Então, eu pego o Saveiro hoje na troca de outra Saveiro, o preço que ele pagou zero, ele tá recuperando. Dificilmente ele tem uma perca. Então, isso é legal de mencionar também. Qual que é o carro hoje que você falou assim, não, eu acho que, pelo que a gente vive, qual o modelo da Volkswagen que você acha que mais te surpreendeu? Eu acho que o que mais surpreendeu foi o Nivus. Foi um lançamento, foi um veículo projetado para o Brasil. E a Volkswagen ela é muito conservadora, a gente fala, né? Ela mantém as mesmas linhas, as mesmas tendências, né? E o Nivus foi um carro que é um projeto brasileiro, um carro projetado... O Nivus é brasileiro? Brasileiro, um projeto brasileiro. Que foi design, né? O Nivus hoje surpreendeu no design. Quando veio um carro totalmente diferente do que a gente via dentro da Volkswagen, né? Entendi. Então, eu acho que, assim, dos projetos que a gente tem hoje, o que mais me surpreendeu foi o Nivus. Entendi. Bom, pessoal, seguinte, Rafa,
essas ofertas que você disse hoje aí, elas estão valendo aqui para o mês de agosto. Algumas condições devem permanecer aí para o próximo mês, né? A maioria delas, acredito. E eu vou fazer um convite para você aqui, olha, dê uma passada aí numa Faria Veículos. Se você for aqui em Rio Preto, procura o Rafael, tem toda uma equipe de venda, tanto na José Munia quanto aqui na Bernardino de Campos. Faça um best drive que você vai se surpreender. Agora, cuide bem do seu carro, porque a hora que você for trocar, tudo que você fizer de bom para o carro, ele será levado em conta, pode ter certeza. Não é acessório, viu? Que você encheu o teu carro de acessório que vai valorizar. É você tratar bem o seu carro. Condição de trocar óleo sempre na hora certa, não deixar aquele carro sujo, sabe? Essas coisas. Isso valoriza demais. É o teu patrimônio, né? Você vai valorizar aquilo que é seu e na hora de trocar, você vai sentir a diferença. Não é isso? Rafa, mais algum recadinho que você queira passar para o nosso telespectador? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente, né, falando com o pessoal. E é isso aí, o recado que eu quero deixar que quem puder passar da loja, fazer um best drive, tem a equipe pronta para atendê-los, né? Eu falo assim, tem que fazer o best drive, vai na loja, fala, eu quero andar no carro, porque a hora que anda surpreende. Então, é o recado que eu deixo, quando forem na concessionária, andem no carro, porque vocês vão gostar. Surpreenda-se, dê esse luxo de ser surpreendido por um bom produto. E nós temos todos os modelos lá para andar, então não vai ter problema. O carro que você quiser andar, eu vou ter lá para você andar. Legal, Rafa, muito obrigado. Eu queria dar um recado aqui para vocês. Se você tem aí uma vontade de trazer seu produto aqui, contar a história da sua empresa, entre em contato com a gente. Vou deixar aqui na tela para vocês um e-mail, um telefone, né? E eu queria fazer um agradecimento aqui aos meus parceiros. A Faria Veículos, que é parceira desde o primeiro momento, né? Tá há quase 10 anos com a gente. Sim. Eu queria fazer um agradecimento também à Certex, que é uma loja que tem tudo para seringueira, tudo. Você vai encontrar tudo lá naquela loja, você não vai ficar buscando em nenhum lugar, já está tudo lá, tem uma equipe maravilhosa lá. E agradecer também ao seringueira.com, Diogo Esperante, que hoje é uma das maiores referências na avicultura mundial. Ele é um cara que está sempre muito antenado, buscando alternativas e soluções para esse setor que é extremamente importante para a nossa economia, tá bom? E se você quiser acompanhar tudo isso, tudo que acontece no agro, nós temos um portal que é o jornal Campo Aberto. Nós temos um portal que ali você confere tudo que está em destaque no agronegócio. Todos os dias, atualizações diárias, para você ficar sempre muito bem informado. Certo? Então tá bom. A gente se vê no próximo Campo e Prosa, trazendo uma história interessante para você. Uma prosa boa para você. Tá bom? Rafa, valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado a todos. Até mais.